6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção a locais de culto e às suas liturgias. Pessoal, é livre a liberdade, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Se eu manifesto o meu interesse em ser católico, beleza. Se eu manifesto o meu interesse em ser evangélico, beleza. Eu não posso ser violado esse direito de crença. Eu não posso ter essa violação na minha vida privada, na minha crença. Se eu creio em Deus, eu não posso ter esse tipo de violação, correto? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, independe da religião que aquela pessoa ela comunga, correto? Então, livre exercício dos cultos religiosos, independe se aquela pessoa é evangélico, independe se aquela pessoa é católica, é assegurado o livre exercício dos seus cultos religiosos. Na forma da lei, a proteção aos locais do cultos e às suas liturgias, aos locais que eles pregam ali a palavra. Tranquilo? 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quando eu falo em prestação de assistência religiosa, estou querendo dizer que os presos, os detentos, os internados, eles têm direito de que se faça valer a sua religião, sendo ela representada por um pastor, sendo representada por um padre. Por isso que diz que é assegurado a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A assistência no padre, a assistência de um pastor naquela entidade, seja ela entidade, a PAC, seja penitenciária, seja presídio, tem que ter, é assegurado esse direito ao preso, é assegurado esse direito ao recluso. Bacana? Tranquilo? 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que diz aqui? Diz que eu não posso ser privado de um direito se, por acaso, eu invocar esse direito por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Bacana? 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, quando eu falo atividade intelectual, artística, científica, é qualquer atividade que você venha expor, que você venha criar, se for um teatro, se for uma dança, se for uma música, é livre a expressão dessas atividades, independentemente de censura ou licença. Eu não preciso de licença para fazer uma peça teatral, eu não preciso de licença para fazer um filme, eu não preciso de licença para fazer uma música, muito menos censura, independe de censura, para que eu possa fazer, para que eu possa criar, para que eu possa participar dessas atividades. Tranquilo? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, nós temos aqui a vida privada, a honra e a imagem. Caso haja a violação da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem de uma pessoa, é assegurada para ela a sua indenização por dano material ou por dano moral. Se por acaso eu venha ferir a intimidade de uma pessoa, se por acaso eu venha ferir
a imagem de uma pessoa, essa pessoa ela pode acionar o Poder Judiciário para requerer ali um dano material ou um dano moral, seja ele ali o que couber para o caso em comento. Então, é assegurado o direito à imagem, é assegurado o direito à honra. Se eu venho violar a honra de uma pessoa, eu posso sofrer as sanções, seja ela do dano moral ou seja ela do dano material, que vai depender da análise do juiz, seja a vida privada ou seja a intimidade. Então, a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, elas são asseguradas, elas são protegidas pela lei. Tranquilo? 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Pessoal, o que diz aqui no inciso? Diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. O que é um asilo inviolável? Eu não posso adentrar aquela casa, salvo se eu encontrar nessas hipóteses aqui. Quais são as hipóteses da lei? Em flagrante delito, correto? Se aquele indivíduo, dono daquela residência, se encontrar em flagrante delito, o que é um flagrante delito? Aquela pessoa está praticando um fato que é contra a lei, né? Um fato que está estampado lá na lei, que não pode ser praticado. Então, ele se encontra em flagrante delito. Ele poderá adentrar ao imóvel. 2. Desastre. Quando a casa estiver ocorrendo um desastre. 3. Prestar socorro. Quando tiver uma vítima dentro daquela unidade, dentro daquela casa, poderá adentrar nela para prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. O que é determinação judicial? Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, é uma determinação judicial. Então, quando houver uma determinação judicial, eu posso adentrar durante o dia. Eu não posso cumprir uma determinação judicial no período noturno. Bacana? Beleza? 12. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, é inviolável o sigilo da correspondência. O que é um sigilo da correspondência? É um e-mail, é uma carta, é um telegrama. Então, o sigilo da correspondência se materializa aí, correto? Salvo quando houver uma ordem judicial para tanto. Quando a justiça autorizar, poderá haver aí a violabilidade daquele sigilo dessa correspondência. Beleza? Mas, em tese, é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telefônicas, salvo quando houver uma ordem judicial para que tenha acesso a essas informações. Tranquilo? Então, dando continuidade às nossas aulas, passar para o inciso 13. Que diz: é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que diz? Eu posso exercer, eu posso laborar, trabalhar em qualquer profissão. Contudo, todavia, eu preciso que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu posso exercer a função de médico? Posso, desde que eu venha ser graduado na medicina e eu venha ter o CRM de médico, correto? O advogado pode advogar? Uma pessoa comum pode advogar? Pode, desde que ele tenha o bacharelado em Direito e tenha a inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando eu falo em atendidas as qualificações profissionais, estou dirigindo a esses assuntos. Tranquilo?
14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardá-lo o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. O que diz? Eu posso ter acesso ao sigilo, eu posso ter acesso à informação, contudo, todavia, eu tenho que resguardar o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Às vezes, aquele acesso à informação pode comprometer a segurança pública, correto? Então, quando eu tenho acesso àquela informação, eu tenho que guardar o sigilo da fonte em virtude do exercício profissional ali de uma determinada pessoa. 15. É livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Olha para você ver, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, é livre a locomoção no território nacional, contudo, em tempo de paz. Se por acaso na prova de vocês cair em tempo de sítio, sítio significa guerra, tá? Não é livre a locomoção. Então, a livre locomoção em território nacional em tempo de paz e não em estado ou tempo de sítio, tá? Lá pode cair em estado de sítio, beleza? Então, é só em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bacana? Tranquilo? Pessoal, então beleza, até a próxima aula.